Capítulo 7. Brisbane, 2005. Era uma manhã de início de primavera e uma semana se passara desde a morte de Nell. Um vento brusco agitava os arbustos, fazendo as folhas estremecerem como crianças lançadas repentinamente sob os refletores, oscilando entre nervosismo e presunção. A caneca de chá de Cassandra já tinha esfriado havia muito tempo. Ela a deixara na laje de cimento, depois do último gole, e esquecera. Um pelotão de formigas atarefadas, cujo caminho havia sido impedido, se viu obrigado a percorrer um trajeto alternativo, subindo pela caneca e passando por dentro da asa, para o outro lado. Mas Cassandra não reparou nisso. Sentada em uma cadeira bamba no quintal, ao lado da velha lavanderia, tinha a atenção voltada para a parede de trás da casa. Precisava de uma mão de tinta. Era difícil acreditar que já tinham se passado 5 anos. Era recomendado que uma casa de madeira fosse repintada a cada 7 anos, mas Nell não seguira esse conselho. Durante todo o tempo em que Cassandra morara com a avó, a casa nunca fora reformada. Nell gostava de dizer que não estava disposta a gastar tanto dinheiro só para proporcionar aos vizinhos uma bela vista. A parede de trás, no entanto, era outra questão, como dizia Nell, a única que elas passavam certo tempo olhando. Então, enquanto os lados e a frente descascavam sob o inclemente sol de Queensland, os fundos eram uma beleza. A cada 5 anos examinavam as opções de tinta e gastavam uma boa dose de tempo e de energia, debatendo os méritos de uma nova cor. No tempo em que Cassandra passou ali, a parede fora pintada de turquesa, lilás, vermelho, verde escuro. Uma vez ela tinha até estampado uma espécie de mural, mesmo que não inteiramente aprovado. Na época, Cassandra tinha 19 anos e a vida era doce. Estava no 2º ano na faculdade de artes. Seu quarto havia sido transformado em estúdio, de modo que precisava saltar sua prancha de desenho para alcançar a cama toda noite. E sonhava em estudar História da Arte em Melbourne. Nell não ficara muito contente com esse plano. Você pode estudar História da Arte na Universidade de Queensland, dizia sempre que o assunto vinha à tona. Não é preciso ir para o sul. Não posso ficar morando aqui para sempre, Nell. Quem disse que seria para sempre? Só espere mais um pouco até tomar o pé das coisas. Cassandra apontou para os pés. Já tomei. Nell não sorriu. Melbourne é uma cidade cara para viver e eu não tenho dinheiro para pagar seu aluguel lá. Eu não estou recolhendo copos no Pado Teve para me divertir. Ora, com aquele salário você pode adiar a ida para Melbourne por mais uma década. Tem razão. Nell empinou o queixo e ergueu uma sobrancelha, imaginando no que ia dar esta súbita rendição. Nunca vou conseguir encontrar dinheiro suficiente. Cassandra mordeu o lábio inferior, contendo um sorriso esperançoso. Se ao menos houvesse alguém disposto a me fazer um empréstimo, uma pessoa amável que quisesse me ajudar a ir atrás dos meus sonhos. Nell pegou a caixa de objetos de porcelana que ia levar para o centro de antiguidades. Não vou ficar aqui e deixar que você me coloque contra a parede, menina. Cassandra percebeu uma brecha do que antes era uma sólida recusa. Vamos conversar sobre isso mais tarde? Nell revirou os olhos. Desconfio que sim. E de novo, e de novo. Suspirou, indicando que o assunto estava, pelo menos por hora, encerrado.
Você tem tudo o que precisa para pintar a parede de trás? Tenho. Não se esqueça de usar o pincel novo nas tábuas, ok? Não quero passar os próximos 5 anos olhando para as cerdas soltas. Pode deixar, Nell. É só para esclarecer. Eu mergulho o pincel na tinta antes de passar na madeira, certo? Abusada. Quando Nell voltou do centro de antiguidades naquela tarde, caminhou ao redor da casa e parou, apreciando a parede com sua nova pintura. Cassandra deu um passo para trás e comprimiu os lábios para não rir. Esperou. O vermelho era berrante, mas era para o detalhe preto acrescentado no canto que sua avó estava olhando. A semelhança era incrível. Nell sentada na sua cadeira favorita, segurando uma xícara de chá fumegante. Parece que a coloquei contra a parede, Nell. Não tive essa intenção, apenas me deixei levar por um excesso de entusiasmo. A expressão de Nell era enigmática. Vou pintar a mim mesma em seguida, sentada bem ao seu lado. Assim, mesmo quando eu estiver em Melbourne, você vai lembrar que ainda formamos uma excelente dupla. Os lábios de Nell tremeram um pouco. Ela balançou a cabeça e largou a caixa que trouxera do centro. Suspirou. Você é uma garota atrevida. Quanto a isto, não há dúvida. E então sorriu sem querer e segurou o rosto de Cassandra em suas mãos. Mas você é a minha garota atrevida e eu não gostaria que você fosse diferente. Um barulho, e então o passado desapareceu, disperso nas sombras como fumaça, ofuscado pelo presente, mais brilhante e mais barulhento. Cassandra piscou e enxugou os olhos. Lá no alto, um avião passou, um pontinho branco em um céu azul claro. Impossível imaginar que havia pessoas lá dentro conversando, rindo e comendo. Algumas olhando para baixo enquanto ela olhava para cima. Outro barulho, mais perto, passos. Olá, jovem Cassandra. Uma figura familiar apareceu na lateral da casa. Ficou ali por um momento, recuperando o fôlego. Ben, um dia fora alto, mas o tempo tinha o hábito de moldar as pessoas de um jeito que nem elas mesmas reconheciam. E o corpo dele agora era o de um anão de jardim. Seu cabelo era branco, sua barba espetada e suas orelhas inexplicavelmente vermelhas. Cassandra sorriu, genuinamente feliz em vê-lo. Nell não era de muitos amigos e nunca disfarçara seu desapreço pela maioria dos seres humanos, que tinham uma compulsão neurótica em obter aliados. Mas ela e Ben eram amigos. Ele também tinha uma loja no centro de antiguidades. Era um advogado que transformara seu hobby em trabalho depois de a esposa morrer, quando sua firma sugerira delicadamente que estava na hora de se aposentar. E sua mania de comprar móveis de segunda mão já ameaçava expulsá-lo de casa por falta de espaço. Quando Cassandra era pequena, ele representava uma figura paterna, dando conselhos que ela apreciava, na mesma medida em que desprezava. Mas, desde que voltara a morar com Nell, ele havia se tornado seu amigo também. Ben puxou uma cadeira desbotada que estava ao lado do tanque de concreto da lavanderia e sentou-se cuidadosamente. Seus joelhos tinham sido afetados quando jovem, durante a Segunda Guerra, causando-lhe muito sofrimento, especialmente quando o tempo mudava. Ele piscou para ela por cima dos óculos redondos. Você teve uma boa ideia. Bonito este lugar, agradável e protegido. Era o lugar preferido de Nell. Sua voz soou estranha aos próprios ouvidos, e Cassandra tentou lembrar quando tinha sido a última vez que falara com alguém. Fora no jantar na casa de Phyllis, uma semana antes. Só podia ser, ela sempre soube onde sentar. Cassandra sorriu. Quer uma xícara de chá? Adoraria. Ela entrou na cozinha pela porta dos fundos e pôs a chaleira no fogo. A água ainda estava quente do chá que preparara mais cedo. Então, como você tem passado?
Cassandra deu de ombros. Estou bem. Ela foi se sentar no degrau de concreto ao lado da cadeira dele. Ben apertou os lábios e sorriu de leve, fazendo com que seu bigode se misturasse com a barba. Sua mãe entrou em contato? Ela mandou um cartão. E então disse que queria ter vindo, mas ela e Len estavam ocupados. Caleb e Mary. É claro, adolescentes dão trabalho. Eles não são mais adolescentes. Mary acabou de fazer 21 anos. Ben deu um assobio. O tempo voa. A chaleira começou a apitar. Cassandra entrou e mergulhou o saquinho de chá, observando a água tingir-se de marrom. Uma ironia que Leslie tivesse se tornado uma mãe tão dedicada da segunda vez. Muita coisa na vida dependia de timing. Acrescentou um pouco de leite, pensando se ainda estaria bom, tentando lembrar quando o teria comprado. Antes de Nell morrer, sem dúvida, o rótulo tinha o carimbo de 14 de setembro. O prazo de validade teria terminado? Não tinha certeza. Não cheirava a azedo. Pegou a caneca e a entregou a Ben. Desculpe, o leite... Ele tomou um gole. O melhor chá que tomei hoje. Ben fitou-a de relance enquanto ela se sentava. E parecia que ia dizer algo, mas se arrependeu. Ele pigarreou. Cass, vim aqui numa missão oficial, além de social. Que a morte fosse acompanhada de questões oficiais não era surpresa. Mas ela ficou tonta, fora pega desprevenida. Nell me pediu para fazer o testamento dela. Você sabe como ela era. Não gostava da ideia de revelar seus assuntos pessoais para um desconhecido. Cassandra assentiu, era típico da avó. Ben tirou um envelope do bolso interno do paletó. O tempo tinha arredondado suas extremidades e transformado o branco em creme. Foi escrito algum tempo atrás, disse examinando o envelope, em 1981, para ser exato. Fez uma pausa, como se estivesse esperando que Cassandra dissesse alguma coisa. Como ela não disse, continuou. É bem direto. Tirando o que havia dentro do envelope, sem olhar para os papéis, inclinou-se para a frente, até pousar os braços sobre os joelhos. O testamento de Nell pendia de sua mão direita. Sua avó deixou tudo para você, Cass. Cassandra não ficou surpresa. Comovida, talvez, e, de repente, perversamente solitária, mas não surpresa. Para quem mais ela deixaria? Não para Leslie, certamente. Embora Cassandra tivesse parado de culpar a mãe havia muito tempo, Nell nunca fora capaz de perdoá-la. Abandonar uma filha, dissera uma vez para alguém, achando que Cassandra não estava ouvindo, era uma atitude tão fria, tão negligente, que não merecia perdão. Tem a casa, é claro, e algum dinheiro na poupança dela. Todas as suas antiguidades. Hesitou, olhando para Cassandra, como se a estivesse preparando para o que estava por vir. E tem mais uma coisa. Ele olhou para os papéis. No ano passado, depois que recebeu o diagnóstico, sua avó me chamou para vir tomar chá um dia de manhã. Cassandra se lembrava. Nell lhe dissera, quando ela levou o café, que Ben ia visitá-la e que precisava vê-lo a sós. Pedira a Cassandra que catalogasse uns livros no centro de antiguidades, embora Nell já não tivesse nenhum papel ativo na loja fazia muitos anos. Ela me entregou uma coisa naquele dia, contou ele, um envelope lacrado. Disse para eu guardar junto com o testamento e só abrir-se quando... Ele comprimiu os lábios. Bem, você sabe. Cassandra estremeceu, como se um vento frio tivesse passado pelos seus braços. Ben balançou a mão. Os papéis se agitaram, mas ele não falou nada. O que foi? Perguntou, sentindo um aperto de ansiedade no estômago. Pode me dizer, Ben. Estou preparada. Ben ergueu os olhos surpreso com aquele tom de voz. Ela se espantou ao vê-lo rir.
Não precisa ficar tão preocupada, Cass. Não é nada ruim. Pelo contrário. Refletiu por um momento. É mais um mistério do que uma calamidade. Cassandra suspirou. A palavra mistério não diminuía a ansiedade que estava sentindo. Fiz o que ela pediu. Guardei o envelope e só o abri ontem. Fiquei estarrecido com o que vi, contou sorrindo. Lá dentro havia a escritura de outra casa. Casa de quem? De Nell. Nell não tem outra casa. Parece que tem ou tinha, e agora é sua. Cassandra não gostava de surpresas, de coisas inesperadas, imprevistas. Antes sabia aceitar o imprevisível, mas agora a simples ideia lhe causava medo, despertava em seu corpo reações estranhas. Pegou uma folha caída ao seu pé, dobrou-a ao meio e tornou a dobrá-la ao meio enquanto refletia. Nell não havia mencionado outra casa durante todo o tempo em que moraram juntas, em sua infância, juventude, nem mesmo depois que ela voltou para lá. Por que não? Por que manteria em segredo uma coisa dessas? E o que desejava com isso? Um investimento? Cassandra tinha ouvido pessoas nas cafeterias de La Trobe Terrace conversando sobre a alta dos valores imobiliários, sobre carteiras de investimento, mas Nell... Sua avó sempre debochara dos Yuppies, que pagavam pequenas fortunas por chalés minúsculos em Paddington. Além disso, Nell se aposentara muitos anos antes. Se a tal casa era um investimento, por que não a vendera? Por que não usar o dinheiro para se sustentar? O comércio de antiguidades tinha suas recompensas, mas a financeira não era a principal. Nell e Cassandra ganhavam o suficiente para viver, só isso. O investimento teria sido de grande ajuda, só que Nell nunca dissera uma palavra sobre isso. Esta casa, disse Cassandra finalmente, onde fica? É aqui perto? Ben balançou a cabeça e sorriu. É aí que está todo o mistério. A outra casa fica na Inglaterra. Inglaterra? No Reino Unido, na Europa, do outro lado do mundo. Eu sei onde fica a Inglaterra. Na Cornualha, para ser mais preciso, em uma aldeia chamada Trigena. Só tenho a escritura para me basear, mas é chamada de o Chalé do Penhasco. Pelo endereço, acho que originalmente fazia parte de uma grande propriedade. Posso tentar descobrir se você quiser. Por que ela... Como ela pôde? Quando foi que ela adquiriu? A escritura data de 6 de dezembro de 1975. Ela cruzou os braços. Nell nunca esteve na Inglaterra. Foi a vez de Ben fazer um ar surpreso. Esteve sim. Viajou para o Reino Unido na década de 1970. Ela nunca mencionou isso? Cassandra balançou lentamente a cabeça. Eu lembro quando ela partiu. Não a conhecia havia muito tempo. Foi poucos meses antes de você aparecer, quando ela tinha aquela lojinha perto da Stafford Street. Eu havia comprado algumas peças dela e éramos conhecidos, embora ainda não fôssemos amigos. Ela ficou fora durante um mês. Lembro porque eu tinha reservado uma escrivaninha de cedro pouco antes da viagem. Um presente de aniversário para minha esposa. Na verdade, era para ter sido, mas acabou não sendo. Sempre que eu ia buscar a escrivaninha, a loja estava fechada. Nem preciso dizer que fiquei uma fera. Janice completara 50 anos e a escrivaninha era perfeita. Quando fiz o pagamento do sinal, Nell não avisou que ia sair de férias. Na verdade, ela até fez questão de informar os termos da reserva, deixou claro que esperava pagamentos semanais e que eu deveria retirar a escrivaninha no prazo de um mês. Avisou que a loja não era um depósito, que havia mais itens chegando e que precisava de espaço. Cassandra sorriu. Aquilo era típico de Nell. Ela insistiu muito nisso, por isso achei tão estranha a ausência dela.
Depois de superar a irritação inicial, fiquei muito preocupado. Pensei até em chamar a polícia. Ele fez um gesto com a mão. Mas não foi necessário. Na minha quarta ou quinta visita, encontrei a vizinha que estava recolhendo a correspondência de Nell. Ela me contou que sua avó estava na Inglaterra, mas ficou indignada quando eu comecei a fazer perguntas. Queria saber por que ela tinha partido tão subitamente e quando voltaria. A vizinha disse que só estava fazendo o que Nell havia pedido e que sabia tanto quanto eu. Então, continuei indo lá, mesmo depois do aniversário da minha mulher. E um dia a loja estava aberta de novo. Nell tinha voltado. E ela comprou a casa durante a viagem, evidentemente. Cassandra apertou mais o casaco ao redor dos ombros. Aquilo não fazia sentido. Por que Nell saíra de férias assim repentinamente, comprara uma casa e nunca voltara lá? Ela comentou sobre isso com você? Quis saber Cassandra. Ben ergueu as sobrancelhas. Estamos falando de Nell. Ela nunca foi de fazer confidências. Mas vocês eram muito amigos. Com certeza em algum momento ela deve ter se referido a isso, não? Ben balançou a cabeça. Cassandra insistiu. E quando ela voltou? Quando você conseguiu finalmente levar a escrivaninha? Não perguntou por que ela tinha ido embora tão subitamente? É claro que sim. Perguntei várias vezes ao longo dos anos. Sabia que devia ter sido algo importante. Ela estava diferente quando voltou. Diferente como? Mais distraída, mais misteriosa. Tenho certeza de que não estou afirmando isso apenas com impressões de agora. 2 meses depois, estive prestes a descobrir. Eu a estava visitando na loja quando ela recebeu uma carta com o carimbo de Truro. Cheguei junto com o carteiro, então levei a correspondência para dentro. Ela tentou agir naturalmente, mas eu já a conhecia melhor àquela altura. Ficou ansiosa ao receber a carta. Arranjou uma desculpa para me despachar logo. Que carta era essa? Quem tinha mandado? Devo admitir que fiquei bastante curioso. Não cheguei a ver o que tinha dentro, mas, quando vi o envelope sobre a mesa, virei-o, só para ver quem era o remetente. Decorei o endereço e pedi a um antigo colega na Inglaterra para pesquisar. O endereço era de um investigador. Você quer dizer um detetive? Ele assentiu. Eles existem mesmo? Claro! Por que Nell teria contratado um detetive inglês? Ben deu de ombros. Não sei. Acho que ela estava tentando solucionar algum mistério. Fiz algumas insinuações, tentei arrancar alguma coisa dela, mas não consegui. Então desisti. Achei que todo mundo tinha o direito de manter seus segredos e que Nell me contaria se quisesse. Para dizer a verdade, ainda me sentia um pouco culpado por ter sido intrometido. Ele balançou a cabeça. Tenho que admitir que adoraria descobrir. Aquilo ficou martelando na minha cabeça por um bom tempo, e isto aqui, ele mostrou a escritura, só serve para reforçar. Mesmo agora, sua avó ainda tem o poder de me confundir. Cassandra assentiu, distraída. Sua mente estava em outro lugar, tentando estabelecer ligações. Tudo isso por conta da conversa de Ben sobre mistérios, da sugestão de que Nell poderia estar tentando solucionar algum. Todos os segredos que surgiram depois da morte de sua avó começavam a se misturar. A origem desconhecida de Nell, sua chegada a um porto, a mala, a viagem misteriosa à Inglaterra, essa casa secreta. Bom, Ben despejou o resto do seu chá em um vaso de gerânios vermelhos. Tenho que ir. Estou esperando um homem interessado em um aparador de mogno que vai chegar em 15 minutos. Esta venda está dando trabalho, não vejo a hora de concluí-la. Quer alguma coisa do centro? Cassandra fez que não. Vou à cidade na segunda-feira. Não se apresse, Cass. Como já falei outro dia, posso cuidar do espaço pelo tempo que você precisar. Esta tarde trago o dinheiro que tiver entrado. Obrigada, Ben, disse ela, por tudo.
Ele se levantou, empurrou a cadeira de volta para o canto. Deixou a escritura debaixo da xícara de chá. Já estava na lateral da casa quando hesitou e se virou. Cuide-se, está bem? Se o vento piorar, vai carregar você. Um vinco de preocupação desenhou-se na sua testa e Cassandra mal pôde encará-lo. Aquele olhar refletia todos os seus pensamentos. E ela não suportava vê-lo lembrar-se de como ela era antes. Cass? Sim, não se preocupe. Ela acenou para ele, ouvindo o motor do carro descendo a rua. A preocupação de Ben, ainda que bem intencionada, parecia carregar sempre uma acusação, uma decepção, ainda que leve, por ela não ter querido ou não ter sido capaz de voltar a ser como antes. Não lhe ocorreu que ela talvez tivesse escolhido continuar assim, que, onde ele via reserva e solidão, Cassandra via autopreservação e a certeza de que era mais seguro ter pouco a perder. Esfregou a ponta do tênis no cimento e afastou os pensamentos tristes. Depois pegou a escritura, notou pela primeira vez a anotação grampeada na frente do papel. Era letra de Nell, quase impossível de ler. Aproximou o papel, depois tornou a afastá-lo, decifrando as palavras. Estava escrito: para Cassandra, que irá entender por quê.